Vamos lá, meninos. Não sei se vocês estão ocupados, estão em algum lugar, se puderem, sei lá, abrir a câmera ou falar comigo no microfone, eu vou ficar feliz para a gente bater um papinho. Vamos lá. Então, minha ideia era contar para vocês um pouco da história, né? Como é que eu fui morar lá na França, o que que aconteceu, qual foi o percurso, né? Até chegar lá. E a minha experiência, como é que foi, né? Então, desde antes da graduação até, durante a graduação, eu sempre pensei em morar fora. Eu tinha essa ideia, mas, enfim, nunca tive oportunidade, não fiz intercâmbio. Oi, Paula. Também. E não fiz intercâmbio, né? Entrei direto na faculdade, depois acabei vindo fazer residência aqui em São Paulo. Oi, Paula, bem-vinda também. Então, daí eu tinha essa ideia de morar fora, eu estudei inglês desde pequena, falava inglês e tal, e vim fazer a residência em São Paulo. Quando eu vim fazer a residência aqui, eu tinha feito iniciação científica ainda em Salvador, sou de Salvador, fiz faculdade, fiz a Baiana lá, e no quarto ano eu fiz iniciação científica com o professor da Nefro, da medicina intensiva, na UTI. Então, eu fui parar na UTI lá, fiz pesquisa na Nefro, e esse professor, ele ficou um pouco decepcionado quando eu falei que não ia fazer clínica, que ia fazer GO. Ele, você vai fazer GO? Aí ele falou, vai para São Paulo. Eu já estava com essa ideia, né, de fazer residência aqui em São Paulo. E aí ele falou, se você passar lá numa residência boa, eu vou te apresentar um grande amigo meu, que ele é um ginecologista, e ele me passou, dá uma olhadinha aí no Lattes, né, no currículo Lattes, desse professor. Ele falou o nome para mim, professor Maurício Abrão. E ele é, assim, a sumidade de endometriose no Brasil e no mundo, é um dos maiores nomes de endometriose no mundo. E aí eu vendo o currículo dele, eu falei, nossa, assim, muitas publicações e realmente um grande professor e muito forte na área de pesquisa. Então, eu passei na USP, passei na residência no HC, e quando eu fui ver, o professor Maurício era professor lá da USP, né, do HC. Eu falei, tá tudo se encaixando. Então, eu cheguei aqui em São Paulo no R1 ainda, ia começar o R1 e me encontrei com o professor Maurício, conversei com ele falou, esse meu amigo, né, recomendou para você fazer, você gosta de pesquisa, tem interesse em pesquisa e tal, e aí, desde o R1, eu comecei a fazer pesquisa com ele. Na verdade, lá no HC, na residência de ginecologia e obstetrícia da USP, a gente tem algumas monografias. Então, uma monografia por semestre, então é bastante, mas acaba que, e lá a gente alternava, agora mudou um pouco o esquema, mas alternava um semestre de gineco, um semestre de obstetrícia. Então, dava para fazer, assim, um projeto meio que contínuo, né, começar com a revisão de literatura de um tema, depois a coleta de dados, e depois os dados, né, R1, R2 e R3. Então, eram 2 monografias por ano, mas, na verdade, dava para fazer, no total, aí, 2 projetos, pelo menos, um na gineco e um na obstetrícia, né? E comecei a fazer pesquisa, as monografias eu fiz com ele. No R3, a gente tem um optativo e eu acabei indo, nada a ver, fui para a medicina fetal, fui para o King's College em Londres, então foi a primeira vez que eu fui para fora, assim, para estudar, para fazer alguma coisa. Fiz um estágio observacional lá no King's e foi muito legal essa experiência lá em Londres, eu passei um mês. E lá tem um grande professor, chama Kyprios Nicolaides, ele até está na série da Netflix, né, dos cirurgiões e tal. Ele é um cirurgião fetal, ele é um grande, assim, professor da medicina fetal. E aí eu fiquei lá em Londres esse mês e voltei. E nisso eu já estava engatilhada no grupo de pesquisa com o Dr. Maurício e queria ir para fora, ele sabia que eu queria ir para fora. Quando acabou a residência, a gente estava meio que vendo o que surgiu de projeto de pesquisa e tal. E ele falou para mim, eu estava assim meio que olhando países que falassem inglês, né? Porque eu falava inglês e seria mais fácil. Nisso, eu terminei a residência em março de 2015. Em maio teve um congresso que chama SEUD, que é da Society of Endometriosis and Uterine Disorders. E esse estava sendo lançado essa sociedade, lançado esse congresso. E aí era em Paris. E ele falou para mim, dê um jeito para ir para esse congresso,
que eu vou também, e lá tem um professor chamado Charles Chapron, que é um dos caras, assim, de endometriose no mundo. O serviço dele é uma referência em endometriose. Toda a minha pesquisa já estava na área de endometriose. E, na época, eu me virei para esse congresso, falei que meu pai me ajudou, estava meio sem grana, né? Acabei a residência, e aí fui para Paris, tem uma prima de minha mãe que mora lá, minha mãe fez o contato para eu ficar na casa dela e tal, foi tudo no jeitinho assim. E me inscrevi no congresso. E cheguei lá, em Paris, quando eu cheguei, encontrei o Dr. Maurício, na véspera do congresso, só que, infelizmente, o sogro dele, na época, faleceu. E aí ele teve que sair, ir embora. E eu fiquei sozinha no congresso. O meu orientador foi embora por motivos pessoais e eu tive que ir para o congresso sozinha. Na véspera do congresso, ele tinha me apresentado ao professor Chapron. E aí, mas assim, é o titular da gineco de lá, né? Então, não era alguém assim que eu ia chegar e bater um papo, assim, super acessível, enfim. E aí, eu cheguei nesse congresso, só para ilustrar, eu brinco com meus amigos e falo assim, eu gosto de histórias ilustradas, né? Então, eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês, para ir contando a história de maneira mais ilustrada. Deixa eu compartilhar aqui. Ai, menina, se vocês pudessem interagir comigo, ia ser tão melhor. Se quiser pelo menos um microfone, falar um pouquinho. Oi, Mariana, que bom ver um rostinho aqui, amigo. Estou aqui falando para um monte de câmera fechada. Oi, obrigada, viu? Muito melhor ver uma carinha aqui para eu conversar. Vamos lá. Ó, então, eu trouxe essas fotos aqui. Aqui foi o congresso, lá em 2015, e eu cheguei lá, nesse CEUD, perdidaça, né? E fui lá e fiquei meio que colando nesse professor. E eu tinha conversado com ele e ele falou para mim, então, nossa linha de pesquisa mais forte aqui é na imunologia. E tem um professor da Imuno, que se chama Frédéric Bateau, e você, por favor, encontra ele aqui no congresso e traz ele junto comigo para conversarmos. Isso tudo eu falando inglês com ele e tal. Eu falei, tá bom. Eu só tinha o nome do professor, eu falei, tenho que me virar aqui nesse congresso para encontrar. Eram 3 dias de congresso. Primeiro dia, nada, gente, eu olhava aquele pessoal no coffee break, não sei o quê, procurando, tentando olhar o crachá, para mim, isso eu, obviamente, olhei no Google, procurei o rosto dele, como que era, e eu olhando lá na época, eu falava, meu Deus, os franceses, tudo muito parecido, assim, aquele mesmo biotipo, bem francês, um nariz assim, eu falava, gente, tudo parecido, como é que eu vou saber quem que é esse professor? Procurei nada. No último dia de congresso, ele tinha uma palestra. Eu vi o nome dele, eu falei, eu vou assistir a palestra dele, obviamente, e vou colar nele depois e vou dar um jeito. Vou ter que conseguir conversar com ele. E nisso eu procurava, olhava, escrachar nada. Aí eu assisti a palestra e aqui, vou passar aqui. Aqui. Essa foi a palestra, e esse aqui é o professor Frederic Bateau. Aqui é só para ilustrar o belo coffee break do congresso. Gente, foi muito bom esse congresso. Era, assim, altíssimo nível, as coisas. E aí, eu procurando ele, assisti a palestra e fiquei meio que seguindo ele depois. Aí, no que eu estava seguindo ele, ele foi em direção a quem? Ao professor Chapron, que foi quem falou para mim, encontra ele e vem falar comigo. Porque eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou juntar esses dois homens? Tipo, eu, uma desconhecida, brasileira, estudante, para chegar aqui, vem aqui que eu preciso conversar com você e com o titular, tipo... E aí eu dei muita sorte. Quando eu cheguei, os dois estavam juntos. E aí eu abordei eles, o professor Chapron lembrou de mim e me apresentou para o professor Batou, que é esse aí que está na foto. E ele foi super receptivo, muito querido. Ele foi muito legal, a gente conversou e tal. E aí eu guardei aqui, ó, foi um troféu, o cartão de visitas que ele me deu, até tirei uma foto, guardei. Ele falou, me manda um e-mail. Ele olhou assim para mim e falou, e até então, eu não tinha me tocado, né? Meu professor tinha falado, vamos para esse congresso, mas hora nenhuma eu pensei, né? Será que eu vou fazer minha pesquisa na França? Não tinha pensado. E aí ele virou para mim e falou assim, você quer vir para Paris? Aí eu falei, quero, né? Eu ia responder o quê? Eu falei, primeiro de que quero, depois eu me viro, né? Eu vou fazer. Daí eu falei, quero sim. Aí ele, me deu o cartão, falou, me manda um e-mail e aí a gente vê. Eu saí radiante, assim, porque era o último dia do congresso, era a minha última chance e eu consegui.
mandei um e-mail para ele, aí falei com o meu orientador, mandei um e-mail para ele junto com o meu orientador, junto com outro professor em cópia e tudo. E aí eles falaram, a gente tem uma linha de pesquisa aqui, na área de linfócitos B e tal. E eu, meu Deus, eu ginecologista e obstetra, falando uns negócios assim de imuno, né? Eu falei, meu Deus, tá bom, mas é oportunidade, vamos lá. E aí a gente começou a escrever um projeto, porque a ideia era que isso fosse minha pós-graduação. Eu tinha acabado a residência, a ideia era fazer um mestrado ou um doutorado. Então, lá a gente tem, no HC tem uma opção de fazer doutorado direto, o meu orientador queria que eu fizesse o doutorado direto, e tem alguns pré-requisitos. Então, primeiro eu comecei a escrever sobre o assunto, que eu não conhecia esse assunto, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a escrever um projeto para submeter ao Comitê de Ética daqui, do HC. E aí, a gente trocando e-mails e tal, e meu orientador queria que eu fosse, tipo, logo, assim, isso era 2015, ele queria que eu fosse logo, e assim, eu não tinha bolsa, não tinha nada, tinha acabado a residência, falei, não tenho como ir. Aí conversei com meu pai falou, não, eu vou te ajudar, mas esse ano não dá, né? Tem que ser pro ano que vem. E aí meu orientador querendo que eu fosse logo, e eu meio que com medo de perder a oportunidade, mas enfim, a gente seguiu trocando os e-mails, escrevendo o projeto, e aí, quando eu vi os pré-requisitos do doutorado direto, eu tinha que ter artigo publicado, de preferência na mesma linha de pesquisa. Eu não tinha publicado nada ainda, assim, eu tinha escrito um capítulo de livro com o meu orientador da iniciação científica, mas eu não tinha artigo publicado. E aí eu escrevi uma revisão de literatura sobre linfócitos B e endometriose. Eu falei, bom, se é linfócitos B, vamos lá. Fiz uma revisão da literatura para publicar. E aí já publiquei junto com o professor de lá, eles já foram como coautores, então, tanto o professor Batou quanto o professor Chapron, então a gente eu fui meio que construindo essa ponte aí para colaboração. Aí a gente foi se organizando e quando eu consegui ir, já era setembro de 2016, então eu tinha conseguido já publicar um artigo, eu já tinha me organizado financeiramente, visto tudo, porque como eu não tinha perspectiva de ter um vínculo com a universidade de lá, o meu vínculo era na USP, não era exatamente um doutorado sanduíche, porque para ser sanduíche você tem que ter uma bolsa. Então, você já tem que ser um bolsista de pesquisa e pedir esse período sanduíche. E eu não estava nem matriculada na pós ainda, na verdade. Então, o jeito de ir, o visto, tudo era como colaboração científica. Então, eu consegui um visto de pesquisadora, não de estudante. E então, eu dei entrada nesse visto, teve todo o processo, de ver a documentação de lá, enfim, né, um processo. E depois eu já estava submetido ao comitê de ética para tudo que eu fizesse lá de pesquisa ter validade aqui quando eu voltasse. E eu descobri isso, que é uma coisa interessante, que no geral as pessoas não sabem, eu não sabia também, que na pós-graduação você pode coletar dados em outros lugares e não necessariamente na instituição que você está matriculado. Então, você consegue trazer seus resultados e fazer o seu doutorado ou seu mestrado com dados externos. E não tinha bolsa, né? O pessoal da França falou, a gente vai ficar muito feliz de te receber, mas a gente não pode te pagar. E eu fui sem bolsa, na cara e na coragem, entendi. Tinha um carro na época, eu vendi o carro, meu pai me ajudou, aí depois na volta eu trabalhei, juntei um dinheiro e paguei ele de volta, enfim. Me organizei para ir, fui. Isso eu tinha um emprego já CLT, que é o que eu tenho hoje, que é do Einstein, e eu trabalho no Hospital do SUS, que é administrado pelo Einstein. Então, é muito legal, porque é uma instituição que apoia muito a parte acadêmica. Então, eu conversei com o meu chefe e expliquei a situação, e eles têm um procedimento de uma licença para estudos. Então, eu consegui manter meu emprego, eles me deram uma licença, não remunerada, né, mas para eu guardar meu emprego e um ano de licença. E aí eu fui, em setembro de... Assim, nisso, quando eu estava já pensando em ir para a França, eu falei, tenho que aprender francês, né? Comecei a fazer um curso, mas assim, no meio de um monte de plantão, aquela vida corrida, chegava no curso com vergonha, não tinha feito o dever de casa, fui mal e mal, assim, uma noçãozinha de francês. Não falava, tinha uma noção mínima, e aí chegou a época de viajar. E aí eu fui. E aí cheguei lá em 2016, então aqui essa sou eu, plena e feliz, chegando lá, jovem, em Paris, e o que eu consegui
foi uma vaga na Maison do Brasil, que é a Casa do Brasil, na cidade universitária. Então, em Paris, existe a cidade universitária, que é a Cité Universitaire, é dentro de Paris mesmo, que é um campus imenso e que tem vários prédios, cada prédio de um país. E essa aqui em cima é a Cité Internacional, que eles chamam, né, que é o prédio principal, e depois tem os prédios de cada país. É interessante porque a cidade é universitária mesmo, a galera da faculdade, e eu já estava ali beirando meus 30 anos, já tinha acabado a residência, não era muito perfil universitária, mas a Casa do Brasil tem um perfil diferente, porque ela é ligada ao CNPq. Então, normalmente é quem está fazendo mestrado, doutorado, que consegue vaga lá. Então, eu dei muita sorte, porque se faz uma carta de motivação, explica por que você quer morar lá, e assim, considerando que Paris é uma cidade muito cara, a moradia é realmente uma mão na roda, assim, conseguir morar na Maison é um custo, né, de vida, assim, muito melhor. Assim, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, em termos de escolha. Tem muita gente que fala, você vai para fora, não é bom não ter contato com brasileiro, tem um pessoal, tem até uma amiga brasileira que foi na mesma época que eu, que fazia outra coisa, ela é de outra área, da antropologia e tal, que ela falava, eu não quero ter muito contato com brasileiro, eu quero ter oportunidade de conhecer a galera daqui e tal, e assim, eu não me arrependo nem um pouco, porque enriqueceu tanto a minha experiência lá, morar na Maison, porque é assim, esse prédio aqui, que vocês estão vendo embaixo aqui, coloridinho, são 5 andares, com vários apartamentos por andar, e tinha gente de todas as áreas, vocês imaginarem, assim. Então, a galera fazendo mestrado, doutorado, assim, tenho amigos da linguística, do latim, da astrofísica, da psicologia, da biologia. Então, era assim, a gente tem uma cozinha comunitária por andar, então a gente almoçava, jantava junto, conversava, e assim, cada conversa dessa na cozinha, eu aprendi tanto sobre tanta coisa, a gente tem uma tendência na medicina a ficar muito fechado no nosso mundinho médico, né, e no nosso conhecimento médico, e é muito raro a gente ter amigos de outras áreas e ter oportunidade de conversar, e era todo mundo, assim, no nível acadêmico de excelência, assim, a galera já mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente conversava muito, e eu abri muito a minha cabeça, assim, muitas conversas, e fiz grandes amigos, e era muito bom, porque aí tem a questão da língua, né, eu passava o dia inteiro lá, trabalhando em francês, e quando eu chegava no fim do dia, eu estava exausta, eu só queria relaxar e falar português, e ver uma carinha de brasileiro, e conversar com brasileiro, e a gente virou uma família mesmo, né? Quando a gente está fora, eu acho que é importante ter um suporte mesmo, e morar, assim, nesse esquema coletivo foi fundamental para mim. E aqui nas fotos tem o prédio da Maison, embaixo aqui tem meu apartamentinho, é um quarto de 16 metros quadrados, aqui para Paris é muito, tem uma varandinha, e aqui em cima também tem outra foto, que tem uma cama de solteiro, e atrás tinha chuveiro e pia, e sanitário fora. Isso é uma coisa de Paris também, os banheiros lá tem muito isso, tem sanitário num canto e chuveiro no outro. Bom, daí eu consegui a vaga na Maison, cheguei, e aqui, só umas fotinhas da Maison, a galera lá, quando eu cheguei, isso aqui foi uma das primeiras fotos, porque tem uma rotatividade, as pessoas estão chegando e saindo, né? Nem todo mundo começa os estágios, começa as coisas na mesma época. Então, conheci muita gente nesse período de um ano. Tem gente que fica meses, tem gente que fica um ano. Então, a gente fazia muita festa na casa e tinha também ciclos de palestras. Então, aqui em cima na esquerda, esse é um amigo meu, Luiz, cada um apresentava o seu projeto de pesquisa. Então, a gente tinha debates, eles agrupavam por áreas do conhecimento. Então, tinha 3 pessoas que apresentavam seus projetos e a gente discutia e era muito legal. E a gente fez festa junina lá, fez festa de samba, foi, assim, incrível. E fiz amigos que são meus amigos até hoje. Assim, foi demais. E aqui também, lá na Maison. Aí na cozinha, a gente batia papo, era muito, muito, muito legal. E aí chegou o laboratório, né? Cheguei lá, mais perdida, impossível, porque o médico, ginecologista, obstetra, assim, eu não sei vocês na graduação, queria até ouvir, mas eu fiz, sei lá, bioquímica, uma aula prática no laboratório, no primeiro ano da faculdade, e nunca mais, assim. Não sabia nem fazer uma pipetagem. Cultura celular, essas coisas, tipo, nunca aprendi, não é da nossa formação médica geral, né?
E aí eu caí de paraquedas nesse laboratório de imuno. Então, o laboratório de imuno, minha pesquisa em endometriose, mais na parte imunológica. E caí de paraquedas e sem falar francês, né? Falando aquele jeito, um bonjour, assim. Um dia que eu comprei o meu primeira baguete na padaria, eu fiquei muito feliz que eu consegui me comunicar e comprar um pão. Mas aí cheguei lá e conheci um anjo na minha vida que se chama Sandrine, que é essa que está aqui do lado esquerdo embaixo comigo na foto. Ela é uma técnica de laboratório e ela me ensinou tudo, tudo. Ela foi, assim, uma pessoa... Nossa, ela tinha muita paciência, porque eu não sabia nada de laboratório, ela me ensinou tudo. E o detalhe, ela não falava inglês. Então, assim, eu não falava francês, ela não falava inglês, então, assim, realmente ela é muito querida, porque ela teve muita paciência. E era assim, na mímica, no gesto, ela ia me ensinando. E aí eu fui aprendendo francês com ela. Então, eu digo que ela também foi a minha professora de francês, porque graças a ela eu aprendi francês. Em 3 meses eu estava falando. E assim, o que, que é uma imersão, viu, numa língua estrangeira? Faz muita diferença. Mas eu chegava no laboratório, é um ritmo bem diferente de vida. Então, a rotina começa 9 da manhã, às vezes 10, até umas 5 da tarde. Então, para a gente estar acostumado com plantão e tal, é muito tranquilo. Só que não, eu chegava lá e, assim, era aprender uma nova profissão, uma nova, assim, eu não sabia nada de nada e uma nova língua. Então, eu fazia 9 às 5, chegava em casa, parecia que eu tinha dado um plantão de 24 horas. Eu sentia o meu cérebro, assim, fazendo um esforço porque para eu entender, para eu me comunicar, e o começo foi difícil, foi muito difícil, assim, esses 3 primeiros meses, até eu aprender a me comunicar, foi bem difícil, mas graças a Sandrine, eu aprendi. E eu digo assim, eu vivia com brasileiros, e meus amigos nos laboratórios deles, eles falavam inglês, todo mundo falava inglês. Então, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu acabei aprendendo francês mais rápido do que quem estava direto ali no inglês. Porque por mais que no dia a dia, na rua, você vai falar francês, outra coisa você está no seu trabalho, numa imersão completa no idioma, né? Então, aqui na foto, a equipe do professor Batou, então esse aqui no meio é aquele professor lá que eu fiquei estoqueando no congresso e consegui o cartão dele, e essa equipe, na época, tem uma parte do staff que é fixo, então eles são contratados do laboratório, como Sandrine, que é técnica, existe lá um posto que é engenheiro de pesquisa, engenheiro de recherche, que é Carol, essa daqui, tem alguns médicos contratados e tem os estudantes, que eles chamam, que são assim, o pessoal que está fazendo mestrado e doutorado lá. Então, eu fiquei mais amiga dos estudantes e de Sandrine, que era técnica. Então, aqui nessa foto de baixo tem Charlotte, que estava fazendo mestrado, eu e Mohamed. Mohamed, ele é grego e tunisiano, e ele é um imunologista infecto. E ele estava fazendo doutorado na mesma época que eu. E ele virou muito meu amigo, assim. Ele hoje é um amigo que eu tenho para a vida. E era assim, a gente fazia o mesmo estudo, eu na endometriose e ele na esclerose sistêmica. Então, a gente trabalhava, mais ou menos assim, se trabalhava com macrófagos ou com linfócitos. Eu olhava aquele experimento na endometriose e ele na esclerose. Então, o que acontecia? A gente fazia os dois experimentos juntos. Eu fazia o dele, ele fazia o meu, e a gente se ajudava. Então, foi uma super equipe. E Charlotte junto com a gente brincava que era a super equipe, era nós três, e a gente trabalhava muito, muito mesmo nesse laboratório, viu? E aí foi bom, porque a gente teve publicação, eu publiquei artigo, ele entrou como coautor, ele publicou artigo, eu entrei como coautora também. Aqui embaixo é uma foto da rua do hospital, assim, o laboratório ficava dentro do hospital, bem no centro de Paris, ali no quinto, né, arrondissement, e aqui era onde era a minha sala. Eu dividia a sala com a Sandrine, então eu tinha essa mesinha que ela ficava de um lado e eu do outro, e era assim meio caótico, né? O clima de laboratório é meio um pouquinho bagunçado, mas é bem legal. Foi uma experiência bem diferente, né? Trabalhar em laboratório. E aí, o que acontece? Primeiro, a gente fica desenhando os experimentos, desenhando literalmente. Então, aqui, Mohamed tentava me explicar a citometria de fluxo, e eu, meu Deus do céu, o que é citometria de fluxo? E ele desenhava para mim, a gente ia escolhendo quais eram os marcadores e tudo. Então, a gente fazia o desenho de tudo. Aqui, eu trabalhei com modelo animal, com camundongos, então a gente desenhava aqui os grupos, né? E tudo era meio que tentativa e erro. Eu trabalhei com uma droga inibidora de linfócitos B e eu levei quase um mês para descobrir como diluir a droga para dar para os animais. Então eu testava vários veículos, diluía, não diluía.
precipitava, calculava de novo, tentava outro, diluía. Então, assim, é muito interessante a gente ver como é que a pesquisa acontece mesmo. Aí eu ia atrás de artigo que tinham usado essa medicação para outra coisa, tentava ver o que eles usaram de método, pesquisa na literatura, vamos que vamos. E a gente desenhava aqui os estudos e testava, aqui já sou eu ficando mais feliz aqui, pesquisadora, com meu jaleco de pesquisadora lá no laboratório. Aqui a gente fazia o plano, né, porque eu tinha que dar a medicação para os animais todos os dias, às vezes eu trabalhava domingo a domingo. Na época que estava tendo os experimentos mesmo, eram 21 dias corridos de medicação, então sábado e domingo eu ia lá de manhã, aprendi a trabalhar com os animais, que é outra coisa também, outro mundo. E aqui, cuidado, cenas fortes, não sei se alguém é mais sensível, mas comecei aprendendo aqui em cima à esquerda cultura celular, com Sandrine, então a gente pegava as amostras, aí era quando eu ia no hospital, pouquíssimas vezes que eu ia no hospital, era para pegar as amostras de endometriose na sala cirúrgica, então o pessoal operava endometriose, a gente pegava a amostra, trazia direto para o laboratório, então a gente pegava sangue, fluido peritoneal e a lesão em si, fazia cultura celular, separava glândula de estroma, e fazer essas culturas celulares. Então, comecei a treinar as coisas antes de começar meus próprios experimentos. Depois, eu aprendi a operar os animais e fazer a técnica de endometriose, que é uma indução cirúrgica de endometriose. Então, a gente tira o útero de um animal doador, uma doadora, divide os 2 cornos uterinos, abre, expõe a parte do endométrio e sutura no receptor. E 21 dias depois, a gente tem lesão de endometriose. E é impressionante, assim. Só que isso estava, assim, suturando, eu já sabia operar humanos, né? Se operar animal é tipo fio 70, 80, aqueles fios de oftalmo, eu nem enxergava o fio direito. E aqui é o centrinho cirúrgico, né? Os animais eram anestesiados com isoflurano, ficavam na ventilação mecânica. Aqui os instrumentais, tudo pequenininho, assim. E a gente colocava nas placas de Petri, separava, e aí acompanhava eles. Eu fazia ultrassom nos ratinhos, então aqui lá eles têm um serviço de imagem de animais de pequeno porte, é incrível, assim, é um complexo hospitalar e de pesquisa impressionante. Fora o custo de tudo isso, né? Então, eu digo, eles não me remuneraram, não tinha bolsa, mas eles bancaram toda a minha pesquisa. Hoje em dia, eu vejo aqui no Brasil quanto que custa um reagente. Às vezes, a gente ia comprar reagente, era um potinho desse tamanho, 500 euros. Meu Deus, não quero nem converter isso aqui, não sei nem quanto que eu estou gastando aqui nessa pesquisa. Então, a universidade financiou a pesquisa, então isso foi uma grande coisa. Então, apesar de eu não ter um salário, toda parte da pesquisa a universidade de lá financiou. Então, eles tinham esses especialistas que faziam ultrassom nos ratinhos, tudo, incrível. Aqui os tubinhos de Eppendorf, a gente separava as amostras, a gente fazia a coleta de sangue, fluido peritoneal, lavagem peritoneal dos animais. E aí aqui os mix de anticorpos para citometria de fluxo. Então, no dia de sacrifício, né, de eutanásia dos animais, a gente montava todos esses tubos, porque eram muitos tubos para os 3 grupos, processava tudo, era dia que a gente ficava até 9, 10 da noite fazendo todo esse processamento, porque tinha que ser na mesma hora, você sacrificar o animal, processar a amostra. A única coisa que deixava para depois era bloco de parafina, e a gente congelava também algumas coisas em nitrogênio líquido para processar depois. Então, aqui os ratinhos. Aqui sou eu muito feliz um dia que a gente tinha já programado tudo, os anticorpos estavam atrasados. Opa! Os anticorpos estavam atrasados e chegaram assim em cima da hora. Eu estava muito feliz que os anticorpos chegaram para dar tudo certo. Então a gente pegava os implantes de endometriose, colocava no bloco de parafina e a gente fazia tudo. Eu cortava o bloco de parafina. Aqui embaixo é a coloração, fazia a coloração do bloco, colocava na lâmina, analisava no microscópio. Tudo era a gente, assim, todo o processo, desde dar a medicação para os animais até processar tudo, era eu que fazia, junto com a equipe que ia me ensinando as coisas, né? Então, aqui em cima é a técnica de ELISA, que a gente fez para avaliar citocinas. E aqui eu trouxe o vídeo só para ver o clima do laboratório. Era um clima bem amigável. Nesse dia aqui eu tirei o som, porque não dá para falar muito tempo, mas ouvindo Novos Baianos, eu colocava música brasileira para eles gostavam muito e fiz grandes amigos lá. E aqui, os estudantes, aqui em cima à direita, né? Nós, os estudantes, tínhamos que ir buscar, quando chegava o material, a gente ia pegar o carregamento todo lá, trazer tudo de um bloco para o outro, e aí fazer essa peregrinação aí das caixas, carregava tudo, os estudantes que eram responsáveis por isso. E aqui é todo o pessoal do laboratório. Então, no almoço, dia que estava de sol, a gente comia do lado de fora,
teve vários happy hours, teve karaokê que a gente fez. Gente, uma coisa que eu resgatei na vida nessa França foi karaokê, porque o povo gosta lá, sei lá, né? Eu não tenho costume aqui, mas enfim, eu fui pro karaokê com eles, e na Maison do Brasil, em frente, tem um pub que toda quarta-feira à noite era o karaokê. Então, a galera toda da cidade universitária estava lá no karaokê na quarta-feira, era de lei, assim. E engraçada essa história aí de resgatar um karaokê. E fiquei muito amiga do pessoal do laboratório também. É outra coisa que eu dei sorte, que o pessoal fala, franceses são fechados, a gente não faz amizade e tal. Assim, eu fui muito bem recebida no laboratório. Acho que quebrei um pouco de protocolos, meio sem querer. Eu, com minha baianidade, cheguei lá mesmo no choque cultural, mas deu certo. Né? Tem uma história interessante que no francês, tem duas formas de você falar com as pessoas. Ou você trata elas como tu, ou como vous. O vous é a forma respeitosa, formal, que seria assim, o senhor, a senhora, e o tu é tipo você e tal, né? E no que eu tinha estudado do francês, mali mali, eu entendia que se a pessoa falou tu com você, tá liberado, você pode falar tu com ela. Se a pessoa falou vous, você fala o vous. Isso era o que eu achava, mas não é bem assim. Então, por exemplo, o professor Chapron, titular, o senhor, titular, nanana, ele me chamava vous, e eu falava vous com ele. Mas o professor Batot, que era o que eu respondia mais no laboratório, era o meu chefe, ele falava para mim tu. Se ele falou tu, eu falei tu. E aí eu falando tu, um dia eu fui escrever um e-mail, pedi para uma amiga minha que eu não escrevia muito bem, porque como eu não fiz curso, até hoje eu não escrevo muito bem. Eu não fiz curso de francês, assim, formal, gramática, escrita, tudo direitinho. Eu pedi a ajuda das pessoas. Vem aqui, dá uma olhada aqui no meu e-mail. Aí eu escrevi um e-mail para ele, tudo no tu. Ela chegou, não, você tem que falar vu. Como que você está falando tu para o professor Batot? E eu, mas eu falo para ele pessoalmente. Ela ficou assim, meu Deus. Eu falei, agora é tarde. Então, na verdade, e ele deve dar risada de mim até hoje, porque eu nunca percebi que estava cometendo uma super gafe. Na verdade, se a pessoa hierarquicamente acima de você, ela pode te chamar de tu, mas você tem que manter o vu, que é o respeito. Então, existe essa questão hierárquica, não é uma troca, se é tu, né? Então, fica a dica para quem for aprender francês, para não fazer a mesma besteira que eu, mas ele deu risada, super gente fina, ele nem ligou. Mas, enfim, fiz amizade, dei muita sorte, fiz amizade com os franceses, e aí tinha outras pessoas, assim, de outros lugares também. Fiz essa amiga russa, Valéria, que está aí na foto, Net, era do Reino Unido. Então, tinha alguns estudantes também estrangeiros no meu laboratório. A Enéis, egípcia, foi muito legal. E aí, colhendo os frutos, né? Então, eu gosto muito dessa foto aqui embaixo à direita, foi já na minha despedida, que eu tive a honra, assim, para quem trabalha com endometriose, o professor Chapron, esse senhor aqui que está na cabeceira, ele é, assim, o cara de endometriose do mundo. E ele me convidou para um almoço de despedida e eu tive um feedback muito bom. Eu saí de lá, no fim das contas, a gente publicou 5 artigos em revistas boas. Então, assim, é muito diferente essa vida de você viver só para pesquisa, ficar um ano só na pesquisa. No final, eu estava um pouco sentindo falta das pacientes, sentindo saudade da assistência, mas é uma produção científica e num lugar que tem estrutura, né, que tem financiamento, a coisa vai muito rápido. Você está tocando 2, 3 projetos ao mesmo tempo, e eu saí em um ano, foram 5 publicações. Então, é impressionante. E eu estava lá disposta a trabalhar, então eu tive um feedback muito bom, porque eu ajudava no projeto dos outros, não tinha tempo ruim, eu estava lá, hoje não tenho o que fazer, ajuda aqui, ajuda fulano, então eu saí muito bem recebida, assim, por eles. Então, aqui nessa foto na mesa tem o professor Chapron, o professor Batot, que era o imunologista-chefe do meu laboratório, Pietro Santulli é um italiano que é o braço direito do Chapron hoje em dia, ele é um ginecologista e obstetra, e Sandrine, que é a técnica do laboratório que me ensinou tudo. Então, eu voltei em 2017 e desde então eu continuei escrevendo, aí eu fui para a parte, eu só matriculei no doutorado quando eu voltei, então eu fui fazer a parte das matérias, fui fazer qualificação, e eu só defendi mesmo o meu doutorado agora. A ideia era ter defendido no ano passado, mas aí pandemia, minha vida ficou um pouco de pernas para o ar, eu demorei um pouco na escrita, na reta final, porque meus resultados já estavam publicados desde 2019, então eu publiquei os resultados da minha tese em 2019, eu voltei em 2018, eu voltei em 2017, publiquei em 2019 porque ainda faltavam alguns experimentos. Depois que eu vim embora, teve assim, sempre você tem, os revisores pedem alguma coisa a mais, o pessoal que ficou lá me ajudou, terminou alguns experimentos.
E aí eu matriculei, fiz o doutorado e defendi agora no dia 1º de julho desse ano. Então aqui porque fui pelo Zoom, né? Então print aqui da minha defesa. E aqui embaixo eu gosto de mostrar assim os resultados lá do que eu fiz no laboratório. Então tudo que eu fiz de bloco de parafina, você vê aqui os cortes histológicos, coloração de hematoxilina e eosina, coloração de vermelhos cílios. E é engraçado porque é outro mundo, outra linguagem. Hoje, quando eu leio um artigo que eu leio os métodos, eu sei do que eles estão falando, porque às vezes a gente lê método e o cara fala lá, descreve toda a etapa da cultura celular, descreve como que eles fizeram a análise, tudo, a gente, médico, normalmente não entende nada. Hoje eu tenho uma outra visão com essa parte do laboratório, então isso me ajuda bastante até para entender a metodologia dos artigos. E aqui são as lâminas histológicas, aqui é a parte do ultrassom, então as imagens ultrassonográficas dos implantes de endometriose nos ratinhos e a macroscopia. Então, esses eram os achados que a gente tinha quando sacrificava os animais e via essas coleções, tinha aderência, tinha um monte de coisa. Então, aqui são meio que os frutos aí do meu trabalho lá. Eu tinha trazido algumas coisinhas sobre validação do diploma na França, que algumas pessoas me perguntaram, a gente estava discutindo lá no Discord, mas antes disso, eu queria saber de vocês, vocês têm perguntas, quem estava aí me ouvindo, quietinho, com a câmera fechada, agradeço a Mari que ficou aqui, que eu fiquei olhando para a carinha dela, falando assim, alguém que abriu a câmera para conversar, obrigada, e eu queria saber, ouvir vocês, e bater um papo mesmo, saber o que vocês têm curiosidade de saber, o que vocês acharam. E aí, Mari, você que estava aí. Não, eu não tinha noção de nada, então tudo que você falou foi uma novidade. E a minha dúvida mesmo era essa barreira da linguagem, mas você já falou que foi para lá sem saber francês e foi aprendendo. E eu queria saber, assim, você já foi com um projeto pronto, sabendo exatamente o que ia fazer, ou você foi mudando ao longo do tempo, assim, conforme ia fazendo a pesquisa? Olha, pesquisa é um processo muito dinâmico, tem muita tentativa e erro. Então, eu fui já com um projeto escrito e submetido ao comitê de ética. O que eu terminei de trabalho não foi o mesmo projeto, mudou muito ao longo do caminho, muda mesmo. E tudo bem, entendeu? As coisas vão. E você reinterpreta seus resultados, desenha um outro braço aqui desenha outro experimento para explicar aquele seu resultado que você não entendeu, porque a gente tem uma hipótese. E nem sempre é o que o resultado vai te dizer. Então, é muito importante, esse processo da pesquisa é muito rico e construtivo, e todo mundo sabe disso. Desde o comitê de ética, você submete um projeto, quando muda muito, quando desvia muito, você tem que fazer um adendo no comitê de ética, tá? Então, no meu caso, eu fui para lá para estudar linfócitos B. A ideia inicial que tinha no meu projeto era com camundongos geneticamente modificados lá da proteína BAF. Quando eu cheguei lá, não tinha mais esses camundongos, porque eu demorei mais de um ano para ir, e ele falou, mudou tudo, a gente não tem mais esses camundongos, vamos redesenhar o estudo e tal. Continuou em linfócitos B, então tudo bem, continuei mais ou menos na mesma linha, troquei para estudar em vez de ser um camundongo com a deleção lá para expressar aquela proteína, a gente usou uma droga que inibia. Então, a gente trocou, usou um medicamento e um anticorpo, e tudo bem, e seguimos nos linfócitos B. Mas em algum momento surgiu outro projeto de macrófagos, não tinha nada a ver. E eu comecei, tanto que eu publiquei um artigo de macrófagos. Aí a minha ideia inicial era incluir os macrófagos na minha tese, só que ia ficar muito... É que assim, para a gente que não é da área, fala assim, tudo é imuno, dá para botar no mesmo pacote, mas não dá. É um projeto completamente diferente, a parte dos macrófagos. Então, quando eu voltei, eu fiz um adendo no comitê de ética para incluir os macrófagos. Assim, desenhei um outro projeto, mas ele não acabou não entrando na minha tese, porque não cabia muito. Então, eu fiz a tese só com linfócitos B e publiquei o artigo dos macrófagos. Mas eu fui já com um projeto mais ou menos delineado. Eu tenho colegas que vão para fora que, assim, meio que vai ver para se inserir lá na hora do laboratório, vai pensar junto com o professor. Eu dei sorte, porque como eu era muito inexperiente na pesquisa, eu acho que o mais difícil é você desenhar um estudo, é você ter a ideia, né? Você ter a pergunta. Isso que é o pesquisador, né? É você ter uma pergunta. Então, eu achei que foi muito bom para o meu aprendizado em pesquisa, que eu meio que já tinha essa pergunta pronta. O professor já tinha uma linha de pesquisa e eu me inseri. A maioria dos estudantes se insere em linhas de pesquisa, então é muito difícil. Às vezes você pensa uma perguntinha dentro de uma perguntona que aquele laboratório já tem aquela linha de pesquisa. Mas, no geral, eu me inseri, tanto que é isso, é imuno. Eu nem achava que eu tinha assim, conhecimento técnico, teórico suficiente para desenhar uma pergunta inovadora dentro da imunologia. Então, eu fui com esse projeto já, com essa proposta,
do professor de lá desde o do congresso. Ele já tinha me falado, já tinha mandado e-mail, que seria, tanto que eu consegui publicar um artigo já nessa mesma linha. Então, a revisão de literatura é o primeiro passo. Então, se você tem uma linha de pesquisa, a primeira coisa é você revisar, você lê o que já tem e qual é que é a lacuna do conhecimento. Então, esse é o passo a passo. O que é que se sabe e qual que é a lacuna para você desenhar um projeto. Então, a primeira parte é a revisão. Quando você faz a revisão, você tem que fazer de qualquer jeito, tem que ler o que já existe. A ciência não é construída do nada, né? Você vai baseado em estudos prévios e um degrauzinho de cada vez. Então, eu recomendo, é um conselho que eu dou, né, para vocês, se forem ler qualquer assunto, aproveita e escreve um artigo de revisão, porque você já vai ter o trabalho de fazer tudo, por que não publicar? Então eu digo assim, até quem está na graduação, eu vou ter até uma mentoria só sobre isso, como publicar um artigo na graduação e tudo mais, dando já um spoiler, revisão de literatura. Não precisa ter paciente, não precisa ter comitê de ética, não precisa estar dedicando aquilo todo dia, como eu fiquei indo lá fazer um experimento. É revisão de literatura, você faz no seu fim de semana, nas suas férias, num período que você tem livre, na faculdade, enfim. Entrar e procurar os artigos, ler e escrever. Então, eu acho que a revisão de literatura é onde a gente começa, e foi muito bom eu ter feito a revisão antes de ir para lá. Fora que eles ficaram super felizes, que eu já cheguei com um artigo já pronto na mão para a gente publicar junto e fazer a parceria, né? Então, eles querem saber de publicar. Os chefes, eu quero ver o artigo, né? Nossa pós é o nosso interesse. Então, o meu mestrado, o meu doutorado é um interesse nosso, mas, assim, o laboratório, então, o financiamento, o que eles querem de resultado? É o artigo publicado. Então, tem que produzir, tem que publicar. Mas, assim, eu recomendo estudar a língua do país que você vai antes de ir. Foi o que aconteceu comigo, eu estudei um pouco, caí meio de paraquedas, mas, assim, deu certo, mas poderia ter sido um pouco menos sofrido no começo, porque era muita coisa para me adaptar de uma vez, né? Então, longe de casa, nunca tinha morado fora, clima, né? Tudo, e um trabalho novo, uma área do conhecimento nova e a língua. Se eu já chegasse falando, eu acho que teria me ajudado bastante, mas imersão é muito bom também, é uma forma, mesmo quando a gente já sabe inglês, então na hora que você vai para um país de língua inglesa e está lá inserido, é a hora que você deslancha, né? Mesmo. E aí, o que mais? Doutora, muito obrigada. Nada. Aí, prof, eu tenho uma dúvida mais relacionada à carreira em si. Eu não sei se você continua fazendo pesquisa aqui no Brasil e tudo, mas o que a gente ouve bastante é que a pesquisa no Brasil não é incentivada, não é algo que vai dar um bom retorno financeiro, e é um núcleozinho fechado, que é complicado de entrar, enfim. Queria saber sua opinião sobre isso e como também pensar frente a isso, sabe? Agora que a gente está na graduação, ainda podendo escolher se a gente vai mais para a área acadêmica ou se vai mais para atendimento mesmo. Oi, Nara, tudo bem? Seguinte. Boa noite, Vocês desculpa. Nada, tudo bem. Vocês são todos da medicina, né? A graduação médica, né? Tem alguém aqui que é de outra área? Não, né? Tá. Então, vou falar muito focado na pesquisa para médico. Primeiro, médico não gosta de pesquisa, em geral. Não sei quantos médicos você conhece que realmente gostam de pesquisa. Então, se você tem um interesse em pesquisa, eu acho que na nossa área as portas se abrem mais fácil do que em outras áreas. Dizendo assim, pelos meus amigos que eu convivi na Casa do Brasil. Então, o pessoal de humanas, por exemplo, tem muita gente que faz carreira acadêmica, antropologia, sociologia, que basicamente, assim, a opção é ensinar, pesquisar, né? Essa é a área de atuação. Então, às vezes tem um mercado muito mais concorrido, tanto que já começa que para você entrar em mestrado e doutorado tem concurso, né? Tem concorrência. Em medicina, pelo menos aqui no HC, normalmente tem vaga para todo mundo. Se você tem interesse, eu não sei como são outras, acho que a maioria das instituições médicas aqui em São Paulo, você tendo interesse, normalmente os professores querem e você consegue ser orientado e consegue fazer. Então, eu acho que quando a gente quer, tem mais campo. Então, eu acho que não tanto fechado, assim, para pesquisa em medicina. Mas, infelizmente, assim, o Brasil realmente, a gente não tem investimento em pesquisa. Com esse novo governo, esse último governo aí, infelizmente, foi um desmonte do pouco que se tinha de investimento em pesquisa. Foi um desserviço, né, à ciência e à saúde. E
existia antes o Ciências Sem Fronteiras, né, que foi cancelado, então muita gente que eu conheci estava ainda com Ciências Sem Fronteiras, tem a FAPESP aqui em São Paulo, que é um órgão muito forte na parte de bolsa, então eu conheci muito bolsista FAPESP, bolsista CNPq, mas essas instituições estão sofrendo um desmonte, né, e falta de investimento mesmo. E assim, é o que eu falei, pesquisa de bancada, o nível que eu fiz, com o acesso que eu fiz, o financiamento, é outro nível a fazer fora. Então, eu tenho colegas fazendo aqui, bancada, que eu não fiz ainda bancada aqui desde que eu voltei, que tem que comprar reagente do próprio bolso, que tem que comprar anticorpo do bolso, porque não tem, que a bolsa não dá, ou porque não tem financiamento. É muito difícil mesmo, tá? Ou é isso, ganha uma bolsa, fica ali, e tudo mais difícil para importar as coisas, a gente tem muito material que é importado. Então, lá, de uma semana para outra, a gente planejava, compra os ratinhos, compra os anticorpos, e chegava, né? E aqui, passa, aí para na fiscalização, né? Porque tem Anvisa, tudo, tem toda a dificuldade de importação desse material. Então, eu acho que no Brasil, a parte de bancada é realmente muito difícil, por tudo isso. Mas a gente tem pesquisa clínica também, né? Então, eu acho que às vezes é mais fácil aqui fazer pesquisa clínica, né, com paciente, ou começar por revisão de prontuário, pensando em vocês que estão na graduação. Se vocês têm interesse em pesquisa, conversa com algum professor que você vê que pesquisa, dá uma olhada no Lattes. Lattes é o primeiro passo. Tem um professor de uma matéria que eu gosto, dá uma olhada no Lattes, qual que é a linha de pesquisa dele, demonstra interesse, porque quem trabalha com pesquisa na medicina, a gente está sempre procurando estudante interessado para começar a fazer uma revisão de literatura, para começar a fazer uma revisão de prontuário, para fazer iniciação científica. Pelo menos, eu não sei como está hoje nas faculdades, mas na minha época tinha muita porta aberta para iniciação científica, porque isso, normalmente as pessoas não gostam muito. Então, o professor quer, ou tem muita gente que fala que quer fazer e desanda, não cumpre, não entrega. Então, quando você está disposto, eu acho que cola em professor que faz pesquisa, porque as portas se abrem. E começando assim, então, se não tem como ir para um laboratório, ter todo esse material, animal, lâmina, tudo, revisão de prontuário, questionário de paciente, né? Não precisa ser intervenção, não precisa você pensar, nossa, vou entrar no ensaio clínico randomizado, testar uma droga. Na vez, vamos passo a passo, começar com a revisão de prontuário, ou aplicar questionário em paciente. Tem muitas opções de começar na pesquisa que não teriam tantas barreiras em relação à falta de incentivo à pesquisa no Brasil. Eu acho que é isso, mais ou menos. Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa sobre Muito obrigada. Essa questão que você falou das faculdades atuais, eu sou de uma faculdade particular, e então eu percebo essa maior dificuldade de incentivo à pesquisa. Inclusive, a gente, no terceiro ano da faculdade, agora estou no quinto, a gente estava desenvolvendo uma pesquisa sobre endometriose Que legal. E o laboratório da faculdade foi fechado. Oh, meu no Deus. momento que a gente estava aprendendo o que era citometria de fluxo, sabe? Olha só. Então, assim, deu um baque, sabe, para mim, porque eu entrei na faculdade querendo ir para pesquisa e aí aconteceram várias coisas, daí foi desestimulando, sabe? Imagino. E aí entra na minha próxima dúvida, que se eu quiser ir para a área de pesquisa e eu quero fazer GO, a senhora indica uma faculdade pública, porque por essa questão de histórico, de ter mais incentivo à pesquisa, ou o Sul e São Paulo, ou, enfim, outros serviços vão ter também um certo estímulo? Olha, Nara, o que me motivou a vir para São Paulo, Salvador tem boas residências de GO, tá? Tem ótimas residências de GO. O que me incentivou mais a vir para São Paulo foi que eu sempre gostei da área acadêmica. Sempre pensei em ensino, pesquisa, e aqui é mais forte que Salvador, né? Em Salvador tem também, mas aqui é mais forte principalmente nas escolas, nos serviços universitários. Então, eu acho que se você tem interesse em pesquisa e ensino, é muito melhor um serviço ligado à universidade, né? Então, você está onde no Brasil? Aqui em São Paulo? Eu sou de Salvador também. Eu estou aqui em São Paulo fazendo faculdade. Que legal. Eu fiz uma faculdade particular também, a Baiana é particular em Salvador, viu? E aí eu tinha um professor de iniciação científica, ele era pesquisador. Então, às vezes, mesmo a faculdade particular, dá uma olhada quais são os professores que são doutores, quais os professores que publicam, e cola com eles, porque mesmo faculdades particulares têm professores que são doutores, que publicam e que podem orientar, né? Então, às vezes
tem essas oportunidades. Mas eu acho que em termos de residência, se você fizer um serviço mais acadêmico, mais ligado à universidade, então aqui em São Paulo, não sei se você pretende voltar para Salvador para estar aqui, eu recomendaria, já que você já está aqui, fazer residência aqui. Sim, é o que eu quero. Eu adoro Isso. Salvador, mas não pretendo voltar. Então, eu estou aqui há 9 anos também, não voltei até hoje, estou achando que não volto mais não, acho que não. Então, assim, USP, Unifesp, Santa Casa, Unesp, USP Ribeirão, Einstein, que mais? Unicamp, ABC, todas essas são concursos específicos, né? Elas vão ter mais oportunidade de pesquisa do que o SUS São Paulo. Dentro do SUS São Paulo, eu acredito que o Pérola Byton tem algumas linhas de pesquisa, apesar de ser mais focado na assistência. Eu fiz um optativo no Pérola no meu 5º ano da faculdade para conhecer um pouquinho mais. Eu passei um mês e foi massa, assim, também. É um super serviço de gineco, mas é muito mais focado em gineco. Então, a obstetrícia é mais assistencial, né? Não tem tanta pesquisa, mas eu acho que dentro do SUS São Paulo, né, no serviço do SUS São Paulo, acho que o Pérola Byton é o que poderia ter uma vertente mais acadêmica, mas eu priorizaria as escolas. E dá para passar, estuda e presta que se você se preparar, você passa. Então, dá para... Eu prestei todas as escolas. E pude escolher depois e acabei ficando na USP. Mas eu acho que faz muita diferença esses serviços para a parte de ensino e pesquisa. Esse é o grande diferencial, na verdade. Tá? Quando me perguntam assim, fazer SUS ou fazer USP, Unifesp, eu acho que o que pesa mais é o academicismo mesmo, durante a residência. Tem serviços que você vai sair com uma ótima mão de procedimento, conhecimento técnico, prático, mas talvez falte no lado acadêmico. Então, se você se interessa, foca nas escolas, se prepara para as escolas. Vamos ter nosso curso aí, provas específicas, agora da Sanar a gente está lançando com um curso específico para cada um desses concursos. Então, vai focando aí, desde agora já está no 5º ano e vai dar certo. Obrigada. Eu tenho outra dúvida também, porque elas vão surgindo, né? Que bom, que bom. Num serviço desse, mais acadêmico, de alguma escola, você acha que acaba perdendo um pouco de mão para a prática mesmo, tipo cirurgia e tudo? Não. Que ótimo. Talvez assim, volume, não sei. Se eu conversar com um residente que fez Pérola, talvez tenha feito muito mais teré durante a residência do que eu. Mas quantas você precisa fazer para você aprender? Talvez você fizer 5, 10, você aprende. Cesárea, a gente faz muito, né? Cesárea é a cirurgia que a gente faz. Mas assim, vídeo, tem que ver isso também. Às vezes o serviço... hoje em dia a cirurgia ginecológica está indo muito para a parte minimamente invasiva, né? Laparoscopia. Então, ver se o serviço tem vídeo, o serviço, às vezes, o acadêmico, né? Dos hospitais ligados às universidades vai ter mais cirurgia laparoscópica, porque às vezes tem mais recurso do que um outro do SUS. Então, eu acho que não peca pela prática, porque normalmente são hospitais universitários que têm um grande volume de pacientes, né? O HC, a gente drena paciente do Brasil inteiro que vem para o HC. E as outras escolas também, eu acho que são grandes hospitais, né? Santa Casa é um grande hospital, Hospital São Paulo, Unicamp, o Einstein. O pessoal tem um pouco... Eu falo que, assim, eu tenho mais convivido atualmente com os residentes do Einstein, porque eu sou médica assistente no Vila Santa Catarina e eles passam comigo lá. Mas o pessoal fica com medo, às vezes, de prestar Einstein porque é particular, acha que não vai pôr a mão, mas eles têm convênio com os hospitais do SUS, tem o Boi-Mirim, tem o Vila Santa Catarina, então é um bom serviço de residência também. E tem a parte de pesquisa bem forte. Mas muito obrigada. Não peca pela prática, não falta prática, não. Mais alguma pergunta? Bom, estou acabando, já estou no meu horário. Eu vou só passar rapidinho aqui, que algumas pessoas ficaram curiosas em relação à validação de diploma na França. Já que eu estava lá, eu falei, como que faz, né, para ser médico aqui? Primeiro, residência de GO lá são 6 anos. Bastante. E o processo de validação é o seguinte. Para validar na França, é uma particularidade, você só pode validar a especialidade médica, não dá para validar a medicina geral. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos você faz os STEPS e você pode ser médico generalista e de lá depois fazer uma residência, né? Na França, não. Eles têm uma deficiência de algumas especialidades, então eles têm muito interesse. No geral, por incrível que pareça, falta médico na França, principalmente fora de Paris.
e eles têm muito interesse em médicos especialistas. Eles têm uma cultura muito forte de médico generalista, médico de família, então eles têm bastante médico de família, médico generalista, mas falta especialistas. Então, só dá para validar a sua especialidade direto. Então, tem que fazer residência aqui para validar depois. Francês, imprescindível. Tem que falar francês, não tem jeito. E um nível bom, B2 mínimo, tá? Então, francês é A1, A2, B1, B2, né? C1, C2. Então, tem que ter um mínimo B2 e faz aquelas provas tipo o TOEFL do francês, né? O DELF, o TCF, enfim, no nível B2. A boa notícia é que esses certificados, eles não expiram, tá? Não é como o TOEFL que você tem que ficar fazendo, acho que é cada 2 anos a validade. Esses certificados, eles são vitalícios. 3 etapas. Por sinal, quem quer validar na França, recomendo o Instagram de Maria Cláudia, esse aqui que eu peguei dela, esse material, tá? Maria Cláudia IRM, ela é uma brasileira que formou aqui, ela fez um outro processo que não existe mais, ela era recém-formada, foi para lá, fez um processo para entrar na faculdade lá, entrou no primeiro ano da faculdade e aí pulou para o último. Depois fez a equivalência, pulou para o último ano e prestou residência lá, agora ela é residente de medicina geral lá. Então, ela é muito simpática, no Instagram dela é ótimo, ela dá várias dicas, super recomendo. Então, como ela tinha tudo bonitinho que eu trouxe, são 3 etapas. Primeiro, o EVC, que é o Épreuve de Verification des Connaissances, então você vai ver os conhecimentos. Então, como ele já é específico na especialidade, eu acho uma vantagem, porque para mim, por exemplo, se eu pensar em validar hoje, se eu estudar GO, é muito melhor do que eu estudar biologia, bioquímica, anatomia, tudo de novo, como é para os STEPs para os Estados Unidos, que normalmente é o que a gente tem mais contato aqui, ver o pessoal falando de validação, né? Você faz da especialidade, são 2 provas, eles chamam uma teórica e uma prática, mas a prática também é escrita, aberta. E é uma prova, mas de respostas curtas, né? Então, ele dá um caso clínico e pergunta qual exame você quer pedir, qual a hipótese diagnóstica, qual o tratamento. Então, é uma coisa bem simples, assim, para testar seu conhecimento mesmo, não tem muita pegadinha, não. E aí, você pode prestar essa prova até 4 vezes, 4 tentativas, e todo ano mudam as vagas. Então, ele é um concurso, não é só você passa para ver se você valida ou não. Depende do número de vagas para sua especialidade. Então, todo ano eles liberam o número de vagas, e isso vai depender. E aí, você passou nesse concurso, você vai trabalhar 2 anos dentro da sua especialidade, remunerado, o salário em torno de 2.500 euros, e você fica meio que sob supervisão. Não sei se chega a ser igual à residência. Eu preciso me informar assim, em relação a plantões, a carga de plantão e tal, porque lá, inclusive na residência, os plantões são remunerados por fora. Então, você tem o salário da residência e quanto mais plantões você faz, eles pagam para mim por plantão. Então, você fica 2 anos sob supervisão. Antigamente, você tinha que meio que fazer um contato, mandar e-mail para os hospitais, procurar essa vaga. Agora, mudou esse ano, é pela lista. Então, pela sua nota, os primeiros vão escolhendo, né, os hospitais. E aí, tipo a escolha de vaga, por exemplo, no Sul e São Paulo, né? Vai escolhendo a vaga para onde você vai. E aí, você trabalha 2 anos e depois você vai passar meio que o seu dossiê, toda a sua documentação da sua graduação, toda a sua vida, e esses 2 anos lá vão para essa comissão de autorização de exercício, que é meio que o CRM, o CFM de lá. E aí eles vão avaliar tudo, toda a sua vida. Esse processo pode levar um tempo até eles darem essa resposta. E pode ser que eles já digam, ok, seu CRM daqui está aprovado ou não. Eu quero que você refaça tal e tal estágio. Se eles acharem que sua formação na sua residência, sei lá, como lá são 6 anos no Brasil, são 3, a depender desses 2 anos aí que você compensou, pode ser que ele ache, eu quero que você faça mais cirurgia ginecológica, ou enfim. E aí ele vai dizer se precisa de algum ajuste ou se você já está liberado para ter o seu CRM lá. E aqui são as especialidades que tem na França, porque algumas são diferentes do Brasil. Por exemplo, em GO, a gente tem uma especialidade que é diferente, que é a ginecologia medicale, que é como se fosse uma ginecoclínica, que não é cirúrgica, então não faz obstetrícia e não faz a parte cirúrgica, é meio que um ginecoclínico, que no Brasil não existe, né? E tem ginecologia e obstetrícia. Então, aí eles liberam, por exemplo, isso aqui foi desse ano, né? E todas as vagas aqui, por especialidade, que liberaram esse ano. Então, por exemplo, o GO, 87 vagas. É bom o número de vagas, tá? Não é tão difícil, assim, né, em termos de número de vagas. Não sei a prova que eu nunca prestei, mas tem simulado na internet, enfim, dá para se preparar direitinho. Mas tem especialidade que tem ano que não abre vaga, né? Então, depende mesmo da necessidade deles, por região lá. E é isso.
Obrigada, gente. Tem mais alguma pergunta? Já são 7h05, vamos encerrar. Não, doutora, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem meu Instagram, @luisa.ritio, se quiserem mandar perguntas lá, tá bom? E essa live vai ficar gravada, acho que o pessoal aí da Sana vai disponibilizar também. E estou à disposição. E obrigada pela participação, principalmente as meninas aí que perguntaram, a Mari que abriu a câmera para ver a carinha dela enquanto eu estava apresentando. Obrigada, viu? Foram muito simpáticas. E até a próxima, gente. Obrigada a você, doutora. Tchau, tchau. Tchau.